Queridos professores, queridas professoras, é com muito prazer que eu me refiro hoje a vocês, com todo o carinho e o respeito e a gratidão que nós temos por todos os nossos professores. Sabemos da luta, sabemos que não é fácil, mas vocês fazem toda a diferença na sala de aula. Porque vocês são criativos, vocês são comprometidos e desenvolvem um trabalho de excelência em sala de aula. A nossa gratidão a todos vocês. A pedido do dirigente regional de ensino, professor Adilson Condenso, ele nos pediu para que fizesse uma fala direto com o professor para a preparação e a continuidade desse trabalho que vocês já desenvolvem em sala de aula, com foco intencional na aprendizagem dos alunos e na meta do SARESP. SARESP é um assunto interdisciplinar. Todos nós somos responsáveis pela aprendizagem dos alunos e pela meta do SARESP. Todas as equipes estão envolvidas, todas as equipes são responsáveis pela gestão de resultados. E claro, a gestão de resultados nós só conseguimos se houver aprendizagem. Havendo aprendizagem, com certeza a gestão de resultados ela está garantida. O que eu vou dizer hoje e conversar um pouquinho com vocês é a respeito, uma sugestão de uma atividade interdisciplinar, pedagógica, para que a gente consiga dar ênfase a esse processo, a esses dias que antecedem a avaliação do SARESP. Sabemos que temos pouco tempo, porém, não é só esse trabalho. Este é um complemento do trabalho que vocês já desenvolvem, já vem desenvolvendo ao longo do ano. Hoje nós tivemos a primeira mostra de talentos. Acabamos de vir da USF e onde foi editado este livro. E com esta alegria e com esta satisfação de conquistar e do sucesso dessas crianças, com esta mesma alegria, eu gostaria de sugerir algumas atividades para a sala de aula, para que vocês complementem esse trabalho que já vem sendo desenvolvido em sala de aula, para que vocês complementem. É com esta alegria, com esta satisfação que a gente vai dar continuidade a esse trabalho. Bom, no primeiro momento, é claro que é um trabalho interdisciplinar, porém, ele é gerenciado pelos professores de língua portuguesa e matemática. Mas não só pelos professores de língua portuguesa e matemática. Todos nós somos responsáveis, como eu já havia dito. Então, se todos nós somos responsáveis, todos nós devemos trabalhar em prol da aprendizagem e do sucesso para o alcance da meta do SARESP 2017. A minha sugestão, a nossa sugestão, é que vocês se movimentem de alguma maneira. O primeiro movimento dessa sugestão é que os professores de língua portuguesa e matemática, vocês, a partir da plataforma Foco Aprendizagem, a partir das avaliações em processo, das avaliações internas que vocês já desenvolvem no dia a dia, todos esses dados e outros que vocês perceberem e também pela questão de vocês conhecerem os alunos, vocês sabem quem são os alunos que estão no nível de aprendizagem abaixo do básico, no nível de aprendizagem básico e no nível de aprendizagem
adequado e avançado, certo? Então, seriam esses 4 grupos. Nesses 4 grupos, vocês já conhecem, já sabem quem está em cada grupo. A partir disso, vocês podem organizar grupos produtivos. O que seria grupos produtivos? É verificar esses alunos e agrupá-los por nível de aprendizagem. Então, os alunos abaixo do básico ficariam todos agrupados. Os alunos do básico ficariam todos agrupados do adequado e do avançado, ok? O professor de língua portuguesa e matemática, ele ficaria com o grupo abaixo do básico para trabalhar para um trabalho intencional, para um trabalho focado, nas competências e habilidades necessárias para que ele saia deste nível de aprendizagem e passe para o básico. E, consequentemente, os outros grupos, que o nível de aprendizagem do básico para o adequado e para o avançado. Mas, nesse momento, o foco maior é na aprendizagem dos alunos do abaixo do básico e do básico. Então, a minha proposta é que uma aula semanal o professor reserve para fazer esse trabalho. Nesta aula semanal, vocês dividiriam os grupos, conforme eu já disse, e o professor ficaria com o trabalho focado nos alunos abaixo do básico e no básico. Mas o que fazer com os alunos do adequado e do avançado? O que fazer? Esses alunos seriam agrupados, será escolhido um aluno para ser monitor deste grupo. Os alunos se dividem e monitoram a aprendizagem deles, porque eles têm condições de fazer isso. Se eles estão no nível avançado e adequado, eles têm condições de fazer esse trabalho juntos, um ajudando o outro, um aluno ensinando o outro nesta aula, especificamente nesta aula. E o professor ficaria com esses 2 grupos, abaixo do básico e o básico, dando total atenção, dando acolhimento a esses alunos, explicando cada questão, cada habilidade, cada competência deve ser trabalhada nestes 2 grupos, principalmente. Porque se eu conseguir o abaixo do básico e o básico, certamente eles irão para os outros grupos. E o foco desse trabalho, desta atividade, é isso. Os professores trabalharem com o abaixo do básico e o básico. E os alunos poderão se organizar em grupos de monitoria para trabalhar o avançado e o adequado, tá? Bom, se você falou em trabalho interdisciplinar, cadê os outros professores? Tá, então eu respondo. Os outros professores, que também são responsáveis pelo SARESP, pelo sucesso da aprendizagem, poderia otimizar o seu tempo, otimizar a sua aula e desenvolver uma questão, 2 questões ou 3 questões. Isso vocês é que vão dizer quantas questões será possível vocês trabalharem em uma das aulas semanal de vocês. O professor, ele escolhe a questão que ele gostaria de trabalhar com os mesmos grupos. Ele escolhe a questão que ele tem mais afinidade, que ele conhece e que ele se sente seguro para trabalhar aquela questão. Porque a ideia não é dar o enunciado e dar as respostas. Não, é trabalhar, é ensinar por que aquela resposta daquele enunciado.
Esta é a ideia, é de se trabalhar as questões, não é simplesmente fazer um simulado e parar por aí. Pode ser um simulado? Pode ser também, mas numa outra etapa. A atividade, a sugestão é que se trabalhe as questões. Depois que trabalhar as questões, sim, pode fazer um simulado? Pode, com essas mesmas questões, para ver se eles assimilaram e se eles conseguem avançar. E aí vão avançando conforme o nível da turma, o nível do grupo. Mas é esse trabalho intencional, é esse trabalho focado nesses grupos. É esta a nossa sugestão. E trabalhar o quê? Trabalhar as competências e habilidades daquele nível ou daqueles níveis. É esta a nossa sugestão. Para que ele passe de um nível para o outro, ele tem que aprender o nível anterior, ok? Temos também algumas sugestões de sondagem, de mapa de relevância. O SARESP ele acontece no início do mês de novembro, portanto, muitas competências e habilidades seriam trabalhadas ainda antes do SARESP. E elas não foram trabalhadas ainda. Então, fazer esse mapa de relevância, trazendo para antes do SARESP aquelas questões, aqueles conteúdos que os alunos vão precisar na hora do SARESP. Este é um mapa de relevância, é uma questão extremamente relevante, por isso o mapa de relevância, né? Para vocês trazerem agora no terceiro bimestre. Então, nas aulas, vai desenvolvendo as competências e habilidades necessárias e reserva uma aula para fazer essas atividades com as questões do SARESP anterior, das APs, e também não são questões muito diferentes do currículo, porque quem trabalha com o currículo, com o material de apoio, que é o caderno do professor e o caderno do aluno, que isso vocês fazem diariamente na sala de aula, então agora é concentrar esse trabalho para que a gente tenha sucesso no SARESP. Outra sugestão é passar tarefas para os alunos, tarefa de casa. Vocês vão me dizer, mas o aluno não traz de volta. Vamos utilizar mecanismos, vamos incentivá-los a dizer da importância dessa tarefa, para que ele traga, para que ele faça, para que ele desenvolva em casa e traga para a sala de aula para que seja discutido nesta aula reservada para as atividades do SARESP. Uma outra sugestão é que vocês façam o simulado. Pode fazer o simulado, mas após ter trabalhado aquelas questões. Não o simulado pelo simulado, mas o que está no centro das atenções aqui é a aprendizagem dos alunos. Eles aprendendo, nós teremos sucesso garantido no SARESP. Se não houver aprendizagem, também a questão não acontece, né? Então, eram essas dicas que a gente queria dar para vocês. Esta é a nossa sugestão para complementar o trabalho que vocês já desenvolvem. A gente gostaria de parabenizá-los pelo trabalho que é exercido por vocês. É um trabalho de excelência e isso aqui é só um pouquinho para acrescentar no trabalho de vocês. Desejo a todos um ótimo trabalho e sucesso para todos nós. Nos veremos em breve. Um abraço.